Bom, pessoal, 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo continua resolvendo os problemas da igreja de Coríntios. No versículo 1, ele começa falando: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? O que é a palavra litígio? Litígio é controvérsia judicial, né? É contenda, é casos envolvendo dinheiro, vamos dizer assim. Aí ele faz a seguinte pergunta: ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Isso ele está se baseando no capítulo de Mateus, capítulo 24, que ele fala que quem seguir Jesus julgará as 12 tribos de Israel, né? Esse é o mundo será, e está em Apocalipse também, capítulo 20, versículo 4, que fala sobre julgamento, né? Que quem tiver seguido Jesus, né, feito o que Jesus falou, julgará também. Aí ele fala: e se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Então, assuntos pequenos em relação por dinheiro, né? O irmão pegou dinheiro emprestado com o outro. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais dessa vida, coisas pequenas. Será que, quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituis como juízes pessoas menos respeitáveis da igreja? O que ele está falando aqui? Se você tem uma demanda, você vai buscar a pessoa que tem menos caráter dentro da igreja para resolver uma demanda sua contra o irmão, uma contenda? É para a vossa vergonha que expresso dessa forma. Que ele está se expressando dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Por que ele está falando isso? Porque na época dele, pouca gente conhecia o cristianismo, Jesus Cristo, né? Então, quem dominava lá era Roma, o Império Romano. E quem julgava eram os juízes de Roma. E a maioria desses juízes não eram cristãos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Ou seja, é melhor ser injustiçado do que praticar injustiça, né? Aquela questão, né? De pedir perdão, perdoar o próximo para Deus te perdoar. Então, pela Bíblia, o Pai Nosso em original é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Aí, para abranger um contexto maior, falar ofensas. Entretanto, sois vós mesmo que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Então ele fala: vocês são da igreja, vocês estão cometendo fraudes contra seus próprios irmãos, que é o próprio corpo de Cristo, né? Que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos, né? Então vocês fazem parte do corpo de Cristo, que sou eu, né? Jesus Cristo, nesse caso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, quem pratica injustiça não vai herdar o reino de Deus. Está falando para essa pessoa que está cometendo esse pecado contra o teu irmão, né? Não vos deixem enganar, nem imorais. Aí ele volta, né? Quem é que não vai herdar o reino de Deus?
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas. E eu me pergunto que outras drogas tinha na época de Roma, né? Porque até onde eu sei, eu só conheço o álcool, que é a bebida mais antiga, né? Nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Em relação à questão dos homossexuais, gente, eu não posso. Aí é onde que entra a questão da gente examinar. Já aconteceu de ter discussão dentro da minha família sobre o homossexualismo, né? E eu fiz a seguinte pergunta: o que Jesus disse aos homossexuais na Bíblia, né? Qual foi o recado de Jesus para os homossexuais? Que é o verbo que se fez carne, né? E não teve recado nenhum. Jesus não falou nada. O que Jesus deixou escrito é amar o próximo como a ti mesmo, amar Deus sobre todas as coisas. Então, a questão desse tipo da pessoa, né? Do cara ser homossexual, Jesus não falou nada. E na época dele, né? Era Império Romano e estava cheio de homossexuais. Então, é aquela questão, né? Vai saber. Eu não posso julgar. Tá entendendo? A minha visão. Porque se nem o verbo que se fez carne, que é Jesus, julgou, quem dirá eu, né? Assim, fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Aí tem aquela frase que é muito conhecida popularmente, que a maioria de nós não sabia, vai saber agora, né? Da onde que vem. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, nós devemos usar o nosso corpo para servir a Deus. Usar o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. É isso que ele vai falar mais na frente. Então a gente escolhe se vai servir aos prazeres da carne, do ego, ou vai servir a Deus. Mas a proposta é o que? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci a carne, eu venci a matéria. Então é o que? Servir a Deus. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que vossos corpos são os membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. O que ele está falando aqui? Que quando você se une sexualmente com qualquer pessoa, você se torna uma só carne com ela. Agora, abrangendo mais dentro da espiritualidade, quando você faz sexo com uma pessoa, você está trocando fluidos com ela. Então, você adquire partes do caráter dela através da troca de fluidos sexuais, e ela adquire partes do seu caráter. Então, por isso a prostituição é algo tão problemático, né? Porque uma prostituta, ela troca fluido com várias pessoas, entende? Se não usar camisinha, né? É complicado isso. E mesmo usando camisinha, ainda troca alguma coisa. Porque a camisinha é 99% segura, não é 100%. Então passa alguma coisa, né? Por isso temos que tomar cuidado.
Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, nós devemos unir ao quê? Ao Senhor, ao Espírito Santo, para se tornar um só com Deus, né? Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmo. Ou seja, o meu corpo não pertence a mim, pertence a Deus. Pois foste comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Ou seja, use o seu corpo para realizar a vontade de Deus aqui na terra, né? O que Pai Nosso fala, né? Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, não a minha. Eu, Gladstone, né? Ego, carne. É isso, gente. Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve aí, valeu.